Olá, pessoal guloso! As sobremesas com biscoito sempre dão vontade e, além disso, são feitas de maneira muito simples. Hoje te apresento 3 ideias geniais, começando por esta com chocolate e biscoito por dentro, que é impressionante e fácil de fazer. Começamos quebrando 2 pacotes de biscoitos, cerca de 400 gramas. Você pode usar o biscoito que preferir simplesmente com as mãos recém-lavadas. Você vai partindo em pedaços não muito pequenos, assim de simples e fácil. Por outro lado, preparamos um creme. Tenho meio litro de leite, mas na panela não coloco tudo. Reservo uma parte dessas 2 xícaras e meia, mais ou menos uma xícara. E nela dissolvo 2 colheres bem cheias de maicena, fécula ou amido de milho. Como você chama? Como você vê, é só mexer um pouco até dissolver. Reserve, porque vamos usar isso direitinho. Nesse tempinho, o leite já esquentou um pouco porque eu deixei em fogo médio. E aqui eu adiciono 2 colheres de cacau em pó puro dentro. Também vou dar um toque doce, nesse caso com algumas colheres de açúcar, mas isso é a gosto. Você pode usar o adoçante que quiser e a quantidade que preferir. Eu gosto com 2 colherzinhas. E é só ir mexendo enquanto isso vai esquentando. Quando o cacau dissolver, adicione o leite com amido de milho. Como você vê, faço isso aos poucos, sempre mexendo. Isso é fundamental. Uma vez que você tem adicionado, vamos deixar em fogo médio e mexendo. Pode ser com um batedor de arame ou uma espátula de confeitaria. Depois de alguns minutos, olha, já ficou cremosinho. Quando você vê que está com essa textura já ficando cremoso, a gente adiciona chocolate de cobertura ou chocolate amargo. Especificamente meia barra ou 100 gramas, mas tem que estar bem picadinho para que graças ao calor ele derreta bem rápido. Você também pode variar a sobremesa, adicionando nesse momento ao creme algum toque diferente, raspas de laranja, um pouquinho extra de baunilha ou, por exemplo, e mesmo que pareça loucura, cai muito bem uma pitadinha de sal no chocolate. Também dá um toque especial. Após alguns minutos ele derrete e o creme adquire essa textura incrível. Então tiramos do fogo e levamos para o recipiente onde estava o biscoito. Colocamos o creme dentro e usamos uma espátula de confeitaria, também chamada de espátula miserável ou espátula. Em outros países, o importante é aproveitar até a última gotinha. E uma vez que você tem isso, é só mexer para que o biscoito fique bem molhado. Super bem, e fica um creme com biscoito. Então, com cuidado, você vai mexendo assim, devagarzinho, até conseguir uma textura o mais uniforme possível. Mas claro, com um pouco de cuidado para não quebrar demais o biscoito. Depois em uma forma, no meu caso, de 20 por 20 centímetros, e que eu forrei com papel acetato ou papel plástico, embora isso seja opcional. Colocamos aqui essa maravilha e essa vai ser a base novamente da nossa torta. Aqui tem um detalhe importante. O primeiro é o de sempre, aproveitar até a última gota. E o segundo também é importante, que é que vamos apertar, ou seja, com a própria língua ou com uma colher, vamos pressionar a mistura para baixo. Assim garantimos que não fiquem buraquinhos por dentro. Faça isso também nas laterais para que fique uma superfície o mais plana possível. Aí está. E agora eu reservo direto na geladeira por alguns minutinhos. Porque enquanto isso vai pegando um pouco de consistência, eu preparo uma cobertura de impressionar. Com uma xícara e 1/4 de leite, que dá uns 150 ml em fogo médio até ficar bem quente. Mas bem quente mesmo. E aí eu coloco 250 gramas ou uma barra e 1/4 de chocolate picado, como aquele de antes, de cobertura ou de sobremesa. E vou dar uma mexida. Com o calor ele vai derretendo. Quando começar a derreter, você adiciona agar, meia colher de chá ou 3 gramas. Se você não tiver esse produto, pode usar qualquer espessante ou, por exemplo, creme de leite. Pode ser amido de milho ou gelatina, conforme seu gosto, só para dar textura. E uma vez que tudo estiver dissolvido, você adiciona uma colher de manteiga, que vai dar o toque final. E esse brilho tão bonito! Se durante o processo não dissolver, você pode aquecer na panela por mais um tempinho e então vai dissolver ainda mais fácil. Bom, pegamos a forma que estava na geladeira e adicionamos esse líquido achocolatado e fantástico. Como é muito líquido, ele vai se nivelar rapidamente, ficando lisinho sem nenhum esforço.
Lá vai chocolate para dentro e é que todo mundo adora chocolate. Isso vai ser um super sucesso. Como você imagina. Agora é só levar para a geladeira para finalizar a sobremesa. Então vamos levar para a geladeira ou refrigerador por 4 horas para que fique bem firme. Embora em 2 horas, na verdade, já poderíamos usar. E se quiser preparar de um dia para o outro, também fica ótimo. Então, opções é o que não falta. Retiramos a forma e o plástico, que adoro usar. Aí está. E vou passar uma coisa bem rente à borda para que o acabamento fique mais liso. Depois cortamos em porções, decoramos, no meu caso, com um pouquinho de biscoito em cada uma. E aproveitar ao máximo. Olha, que aparência incrível. Não me diga que não ficou apetitoso. Com certeza mais de um já está querendo um desses pedaços. E olha. Por dentro, bem cremoso e com o biscoito super macio. E é que só com o peso da colher já vai se partindo. Uma colheradinha e outra. Olha o corte, fantástico, incrível e simples. Embora, se você quiser aproveitar ao máximo e não quiser colocar chocolate, pode fazer esta outra versão que é com biscoito e fica o creminho dentro. Elegante e delicioso. A primeira coisa que vamos fazer é colocar em um recipiente um pouco pequeno uma camada de biscoitos como se fosse uma cama. A questão é cobrir toda a superfície da base, assim de fácil. Depois de preparar isso, vamos ao creminho. Vamos precisar de 2 gemas de ovo, das grandes, tamanho L, e adicionamos 70 gramas, 1/3 de xícara de açúcar. Misturamos um pouco e logo a gema vai formar uma espécie de farofa com açúcar. É isso que queremos, que tudo se misture. Depois que estiver tudo misturado, você adiciona 2 colheres de sopa de amido de milho, cerca de 20 gramas, mas se quiser colocar um pouco mais, não tem problema. Simplesmente repita o processo, mexa até que tudo esteja bem misturado. Então você adiciona 2 xícaras de leite, cerca de 400 ml, e mexe novamente. Alguns segundinhos para que vá dissolvendo um pouco. Pronto, assim rapidinho, misture muito bem. E com isso vamos direto para o fogo. Vamos colocar em fogo médio ou médio alto no máximo e mexer o tempo todo. Quando essa mistura começar a esquentar, é aí que ela fica mais densa. O creme. Então no começo parece que nada está acontecendo, mas depois isso engrossa muito rápido. Na verdade, eu gosto, quando já começa a esquentar, de trocar o batedor por uma espátula de confeitaria. O motivo de usar uma espátula de confeitaria ou de silicone é poder passar pelo fundo da panela ou caçarola e também pelas laterais, que é por onde tudo esquenta primeiro. Olha, isso já começa a engrossar. Vou mexer mais algumas vezes e em alguns minutinhos vou ter uma textura totalmente cremosa, como você vê aqui. Hora de adicionar manteiga, especificamente uma colher bem cheia, 20 ou 30 gramas, um pouco a seu gosto. Colocamos dentro e graças ao calor do creme ela vai derretendo. Como num passe de mágica, como você vê, em algumas voltas ela se dissolve totalmente. Olha como fica cremoso e com esse creme vamos para a forma onde tínhamos a base de biscoito, despejamos o creme por cima. Mas levando em conta o seguinte, só metade do creme vai aí, o resto vamos reservar. Essa metade do creme a gente espalha para cobrir toda a superfície e por cima colocamos outra camada de biscoito, de forma que, igual como antes, cubra tudo e que o biscoito fique em contato com o creminho. Não molhamos porque o creme já é úmido e vai dar umidade suficiente para que fique macio. Pronto, biscoitos colocados, uma camada firme e pronta. E agora vamos usar aquele creme que sobrou, porque vamos dar um toque extra. Não sobra metade do creme. Adicionamos uma colher de cacau em pó e mexemos para que se misture bem. Como o creminho está quente, faz o mesmo efeito de antes com a manteiga, ou seja, nos ajuda a dissolver. Então é só mexer algumas vezes até que o cacau esteja totalmente incorporado. Depois você coloca aqui na forma, onde já está tudo bem encaminhado. Vamos colocar o creme dentro e, assim como antes, vamos espalhar muito bem, de modo que fique o mais plano possível. Aproveite uma espátula de confeitaria para sempre usar até a última gotinha de creme. Temos que aproveitar tudo, já que trabalhamos nisso, então vamos lá. Espalhamos o creminho e agora vamos reservar isso na geladeira ou no refrigerador. Vamos deixar por pelo menos 2 horinhas.
Se você quiser preparar de um dia para o outro, não tem problema nenhum, não acontece nada. A questão é que esteja firme para decorar e aproveitar. Eu gosto de fazer uma cobertura especial, opcionalmente também com frutas secas, que como você vê eu pico bem para que fiquem em cubinhos pequenos. Agora eu pego creme de leite, uma xícara ou 200 ml e aqueço bem. Porque é bom porque vou despejá-la sobre uma barra de chocolate bem picadinho. Então 200 gramas de chocolate picado, 200 ml de creme de leite bem quentinho e mexa até que o chocolate se misture e vire um líquido brilhante e uniforme. Se não conseguir, pode aquecer a mistura inteira de novo. Mas eu acho que se você tiver o creme de leite bem quente, não vai precisar. Você mexe até que fique bem incorporado e brilhante. E adiciona aquelas frutas secas que picamos antes, vai colocando e mexendo para que fique bem distribuído. Creme de chocolate com frutas secas pronto, cobertura ideal para essa sobremesa de creme. Vamos lá, vamos colocar por cima, que eu já estou quase babando, com vontade de aproveitar. Então vou pegar isso, colocar por cima... E assim como antes, vou me preocupar um pouco para que fique liso e bonito por cima. Mas desta vez sem usar a língua. Como é um pouco líquido, só de mexer a forma você já consegue deixar certinho. Já está pronto. Veja esse corte, que elegância. Não é simples fazer sobremesas com aparência de confeitaria? Claro que sim, mas não vai embora sem ver essa última opção. Olha que aparência, né? Uma sobremesa cremosa que é super fácil de fazer e que fica deliciosa. Começamos com o creminho. Para isso colocamos 2 ovos, daqueles grandes, tamanho L, em uma panela. E aqui vamos adicionar também um bom jato de essência, extrato ou aroma de baunilha. Além disso, vamos colocar açúcar, 200 gramas e um pouco mais, 220 gramas, algo como uma xícara e 2 colheres. Misture muito bem, até que se forme esse tipo de pasta com uma cor amarela clara. Você adiciona 50 gramas, 1 grama, 1/3 de xícara de maisena, também chamada de amido ou fécula de milho, e mistura. Já foi dito, vamos mexer até que esteja totalmente incorporado. Não se preocupe, isso se consegue bem rápido. Uma vez que você tem esse creminho, você adiciona a mágica da receita de hoje, o iogurte. Se for do tipo grego, melhor ainda. E em qualquer caso, natural e sem açúcar, sem adoçante. Depois que você adiciona, é só mexer novamente. Você vai ver como se integra, de novo, muito rápido. E agora que temos esse creminho tão fantástico, com esse visual incrível, vamos cozinhar. Vou dar as últimas mexidas aqui já. Em vez de usar o batedor, vou usar uma espátula de confeitaria para garantir que passo também pelo fundo e pelas laterais. E como eu disse, vamos cozinhar aqui. Coloco no fogo em uma temperatura mais ou menos média e fico mexendo até que esteja pronto. Isso vai pegando temperatura, ao esquentar engrossa, então assim que começa a ficar quente vai ganhando um pouco de densidade, tá vendo aqui? Bom, então continue mexendo até que fique cremoso, olha como está o meu, agora já está bom. Tá vendo que demora para cair? É isso que a gente quer. Se ficarem muitos grumos, você pode bater com o fouet rapidinho que eles somem. E nesse ponto a gente adiciona a manteiga, 1/3 de xícara. No final, lembre-se de mexer bastante quando o creme estiver pronto. E com o calor ela vai derreter e se misturar perfeitamente em um instante. Veja como hoje fazemos tudo de forma fácil e gostosa. Lembre-se que você sempre pode dar o seu toque pessoal a esse creme, colocando, por exemplo, raspas de uma laranja ou um pouquinho de licor. E se quiser dar mais toques pessoais com o biscoito que vamos colocar agora, também pode brincar usando um de canela, por exemplo. Faça do seu jeito e assim vai aproveitar muito mais. Esse próximo passo é opcional, mas eu recomendo. Coloque uma xícara de leite, que são cerca de 200 ml, junto com 2 colheres de chá de cacau em pó, cacau puro, sem açúcar nem nada. Tenha em mente que os biscoitos já vão ser doces e o creme também, então esse contraste vai ser ótimo pra gente. Tenho a forma que vou usar, no meu caso de 20 por 20 centímetros. Se você quiser usar uma redonda, uma de 22 ou 23 centímetros, vai ficar com a mesma altura. Se tiver papel de acetato, como esse plástico, o acabamento fica melhor. Você encontra em papelaria, é só um papel plástico simples. E agora a montagem. Molhamos cada um dos biscoitos com um pouco dessa misturinha, que no meu caso vocês veem que é de cacau com leite.
e colocamos na base. Como disse antes, você pode usar os biscoitos que preferir. Eu gosto desses assim mais alongados, para que fique, olha, com uma aparência apetitosa e com um aspecto de unidade. Assim, depois posso cortar uma por uma e fica como se fosse um sanduíche de creme maravilhoso. Uma vez que temos toda a base coberta com os biscoitos, vamos colocar por cima aquele creme que acabamos de preparar. Olha, que cremoso. Se é que isso só pode ficar gostoso ou super gostoso, use uma espátula de confeitaria, que eu sei que alguns de vocês também chamam de pão duro ou raspa-tudo. E também vai usar para alisar um pouco o creme. Vamos lá, tente deixar uma camada com uma espessura mais ou menos igual e, muito importante, que esse creme chegue até os cantinhos, então vou fazer isso agora. Olha, simplesmente mexendo assim, dando aquela balançadinha típica, ela já vai se espalhando. E assim você consegue levar para todos os cantinhos e vai ficar bonito, fácil e sem muito trabalho. O que nunca é ruim para a gente. Depois que fizemos isso, esse pequeno trabalho de alisar um pouco o creme, vamos colocar outra camadinha desses biscoitos maravilhosos molhadinhos. Lembro que já fiz com cacau e café, porque se não tiver crianças em casa também fica perfeito. E como você pode fazer com licor ou com o que quiser, tem que aproveitar. Mas já te digo que com cacau puro ficam fantásticas. Finalmente, terminamos com essa camadinha aqui embaixo e pronto. Deixe esfriar um pouco mais sobre uma grade, uns minutinhos. E uma vez que estiver morninho, você já pode levar tudo para gelar, porque essa sobremesa gelada fica sensacional. Então, na geladeira ou no refrigerador, eu recomendo no mínimo 4 horas. Embora você já saiba que essas sobremesas feitas de um dia para o outro ficam espetaculares. Olha, na verdade, foi o que aconteceu comigo, né? Eu preparei ontem à noite e aqui está pronto. Só se cair, porque eu sou tão inteligente que quero tirar só com uma mão. Então, para fora tivemos sucesso, não caiu. E agora, vamos desenformar. Vou tirar a lateral dessa forma e também o papel de acetato, que já vou te dizer. Eles vendem papel de acetato em formato A4, depois você corta as tiras e pronto. Você lava quantas vezes quiser e usa bastante. Um investimento fantástico. E agora decorar? Claro, finalize com açúcar de confeiteiro usando uma peneira. E olha que profissional, olha só, que aparência, que brilho, que bolo, torta. Chame como quiser, que está com uma cara fantástica e está super, super gostoso. Olha esse creminho, olha esse creminho, olha esse creminho. Meu Deus, tenho certeza que você está com vontade de dar uma mordida, mas antes de colocar a mão na massa, me diga, pelo menos nos comentários. Qual você gostou mais? Se esse creminho do começo, se o que tinha um biscoitinho por cima e outro por baixo, ou se aquela maravilha que preparamos com biscoito e chocolate no início. Gosto dos três. Enquanto você pensa, use o quadrinho e aproveite o vídeo.